Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico. Hoje, ainda meditando no livro de Gênesis, no capítulo 20, vamos aprender sobre o grande valor da sinceridade. Vamos orar, nosso Deus. Pai, agradecemos ao Senhor porque podemos entrar, Pai, mais uma vez na Tua presença, meditando na Tua palavra, Senhor, porque é através da Tua palavra que o Senhor se revela a nós. Por isso, abrimos o nosso coração para Ti nesta hora e pedimos ao Senhor que venha falar conosco, Pai, de uma maneira especial. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos também, Senhor, que nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos através da Tua palavra. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos mulheres íntegras, mulheres sinceras, mulheres de verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a leitura. Capítulo 20, versículo 1. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sul e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Vamos meditar um pouco sobre essa passagem aqui. Nós aprendemos aqui nesse versículo, no versículo 5, quando ele fala da sinceridade do coração dele e da pureza das suas mãos, que nós também, amadas, precisamos ser mulheres sinceras, mulheres de um coração puro, mulheres que não pensam uma coisa e fazem outra, que não falam uma coisa e fazem outra, mulheres de verdade, porque, minhas queridas, o Senhor, Ele se agrada de pessoas sinceras, pessoas de verdade. Abimeleque, ele era um rei pagão. Ele fazia, nem tudo que ele fazia era certo. Mas, para ele, era permitido ele fazer isso. Desde que a mulher fosse solteira, ele podia pegar mulheres para o seu harém. Porém, Sara era casada, mas ele não sabia. Então, no caso, ele estava sendo enganado. Por isso ele falou com o Senhor que ele estava sendo sincero, que na pureza das suas mãos, ou seja, não havia maldade, ele não agiu por maldade. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e fazemos. Precisamos rever se estamos sendo, sim, mulheres verdadeiras, sem hipocrisia, sem falsidade, que na frente de uma colega fala uma coisa, quando ela dá as costas fala outra. Está um grupinho de amigas, chega uma outra colega, e aí ou ela está com uma roupa de um jeito que não está como deveria estar, ou alguma coisa nela, na aparência dela, não está legal. E ao invés de você chamá-la no cantinho e falar, fulana, arruma isso ou arruma aquilo, está assim, está assado, você espera ela sair e depois começa a gargalhar com as amigas, falar, você viu fulana? Você viu aquilo? Cuidado, cuidado com as rodinhas de conversas. Muito cuidado, porque Deus está vendo a sinceridade do coração de cada uma de nós. E Ele está vendo também a hipocrisia, a falsidade. Porque quando agimos desta forma, estamos sendo falsas, hipócritas. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquilo que temos que falar para alguém, precisamos falar diretamente para ela.
não mandar recado, não falar por trás, falar para outras pessoas, não. Para Deus é de grande valor a sinceridade do coração das pessoas. E ele levou em conta isso até mesmo desse rei pagão que era Abimeleque. Por causa, ele viu a sinceridade do coração do Abimeleque, ele sabia que ele não estava fazendo coisa errada, né? Porque no caso, aquilo ali lhe era permitido fazer naquele reino pagão. Era costume deles daquela época. Mas Deus sabia que Sara era casada com Abraão. E Deus foi lá e não permitiu que ele cometesse o ato, né? Que ele deitasse com Sara e o avisou em sonhos que Sara era uma mulher casada. Deus, ele pode fazer isso conosco também. Ele conhecendo o nosso coração, sabendo que somos sinceras, se chegarmos um dia numa situação aonde poderemos ser enganadas, o Senhor também vai nos avisar. Ele vai vir até nós de alguma forma. O Espírito Santo que habita dentro de nós vai nos mostrar a verdade. Aleluia. A palavra sinceridade implica franqueza, lealdade e ausência de hipocrisia. Ou seja, precisamos ser aquilo que aparentamos ser. Não podemos viver de aparências. Não podemos falar algo e fazer ao contrário daquilo que falamos. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era hipocrisia. Veja, ele comparou a sinceridade a um pão sem fermento, como diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O fermento na Bíblia é o símbolo do pecado, da hipocrisia. Portanto, uma pessoa sem o fermento da hipocrisia é alguém sincera, com motivações puras, que não age por interesse, mas ela age de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que é certo. A sinceridade com a qual nós conduzimos a nossa vida, os nossos negócios, isso vai demonstrar se estamos sendo mulheres de Deus verdadeiramente. Isso vai mostrar a nossa santidade. As pessoas pensam que ser santa é uma pessoa viver num pedestal que ela não comete erros, que ela jamais falha. Não. Viver em santidade, ser santa, é tentar praticar tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E quando eu falo tentar, é porque enquanto estivermos neste mundo, estamos suscetíveis a erros, a falharmos, a pecarmos também, sim, porque somos carne, somos humanos, e a Bíblia diz que o nosso espírito ele está pronto, mas que a nossa carne ela é fraca. Então, nós vamos demonstrar santidade quando nós vivemos uma vida justa, uma vida reta, diante das pessoas e diante de Deus. Vamos finalizar a leitura, amadas. Versículo 6. E disse-lhe Deus em seus sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isto te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles servos. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti para fazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse a Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há amor de Deus neste lugar,
e eles me matarão por amor da minha mulher. Amadas, mais uma coisa importante aqui, que nós vemos quando Abraão diz isso, nós podemos imaginar que ele agiu por impulso naquele momento, quando chegou àquele lugar, por causa da aparência daquele lugar, talvez. Ele imaginou que ele seria morto por causa de Sara, sua mulher. Ele não imaginou que mesmo um reino pagão, um rei pagão, onde eles não conheciam a Deus nem a palavra de Deus, poderia existir pessoas, o próprio rei, com um coração sincero, justo, com pureza de mãos, como ele mesmo disse, onde ele não faria uma maldade dessas. E quantas vezes eu e você não nos deixamos levar pela aparência, julgando uma situação, julgando, apontando fulano, cicrano? Precisamos vigiar, precisamos a cada dia vigiar mais e mais aquilo que falamos, aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos diante de alguma situação na nossa vida. Continuando a leitura. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amadas, percebemos aqui que mesmo depois de ser enganado por Abraão, este rei pagão como ele era, que não conhecia a Deus, como falei, ele agiu com justiça. Ele agiu de uma maneira que outro talvez não agiria. Por causa disso, ele poderia ter mandado, aí sim, poderia ter mandado matar Abraão, porque ele havia enganado. Mas não. Ele restituiu, ele devolveu Sara, a esposa de Abraão, e ainda deu ovelhas e várias coisas para eles. E ainda mandou escolher o lugar que ele quisesse habitar no seu reinado, nas suas terras. E quantas vezes vemos pessoas até mesmo de Deus, que ao serem enganadas, traídas por alguém, ao invés de perdoar, de pedir para Deus tocar no coração daquela pessoa, trazendo um arrependimento, a pessoa pensa em se vingar, pensa em alguma maneira de se vingar daquilo que sofreu, daquilo que passou, ou começa a orar pedindo a Deus a maldição sobre a vida daquela pessoa. Ei, amadas, nós não fomos chamadas para amaldiçoar ninguém, sim para abençoar. Nós somos chamadas para ser sal nesta terra, luz em meio às trevas. Fomos chamadas para abençoar até os nossos inimigos, como Jesus diz, e não amaldiçoá-las. Então precisamos pensar, refletir sobre o modo como temos nos comportado quando somos enganadas, caluniadas, injustiçadas. Amadas, o próprio Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem as pessoas. Conhecia não, conhece até hoje. Ele conhece e ele sabe distinguir o sincero do hipócrita. Ele sabe quem são as pessoas de verdade e quem são as falsas. Por isso, cuidado, muito cuidado. Vendo a sinceridade de Natanael, ele diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
João capítulo 1, versículo 47. Querida, que no meu e no seu coração não haja nenhum espaço para a hipocrisia, para a falsidade, que não haja dolo, que não haja em nós vontade de vingança, vontade de se vingar daquilo que lhe fizeram, daquilo que lhe causaram, mas que haja em nós a mesma graça que é dispensada sobre as nossas vidas diariamente, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos liberar o perdão a todos aqueles que de algum modo nos causaram algum mal. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, que Ele possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo áudio.